andando com uma rodinha só, e aí você tira a outra e fala, agora eu vou mandar sozinho, e você segura e vai andando com ele. Ele passa mais um dia, mais uma semana, e ele vai caminhando, e a gente com todo cuidado do lado. De repente você solta sem que ele perceba, e quando ele percebe que ele está caminhando sozinho, ele dá uma titubeada, uma balançada, e para e pede para segurar de novo. Assim é Deus na nossa vida. Deus vai nos conduzindo, Deus vai nos levando. De repente Deus solta e fala, caminha, você já está capaz de caminhar. E a gente dá uma titubeada, Deus volta e põe a mão de novo. Quando chega uma certa hora, Deus diz, vai, porque o caminho já está pronto para você. É assim que Deus cuida da gente. E a gente, como pai, a gente solta os filhos, mas a gente não vira as costas. A gente continua à volta dos filhos, com cuidado e zelo. Estou aqui. Qualquer coisa que acontecer, estou na sua retaguarda. Mas Deus é tão lindo, que Ele envia os anjos para ficar à nossa retaguarda. E Ele vai na nossa frente, preparando o caminho. Aleluia, Deus. Você não está sozinho. Você não caminha sozinho. Você só está de pé porque a mão do Senhor ainda tem estado sobre a sua vida. Glória a Deus. Tem um salmo que o salmista diz que a mão de Deus, que o Senhor, Ele o cercou em volta e por cima. Quando a gente cerca alguém em volta, você está com cuidado. Alguém que está andando debilitado, você fica à volta dele para que ele não caia nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente e nem para que ele tombe atrás. Mas a Bíblia diz que além de Deus nos cercar em volta, a mão dele está sobre a nossa cabeça. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente e a nossa retaguarda. E ainda coloca a mão sobre a nossa cabeça dizendo, vai, porque sou eu quem coloco o caminho para você pisar e seguir. Glória a Deus. Deus tem guardado a nossa vida. Por que é que a gente anda tão apreensivo quanto as coisas? Salomão, ele entendeu exatamente isso, que ele precisava dos cuidados de Deus. Ele estava trazendo o povo para adorar a Deus de novo. Deus vai firmar uma aliança com Salomão. O segredo de Deus firmar uma aliança conosco está na obediência e intimidade com Deus. E aí a Bíblia vai dizer que aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou, eis que ouvi a tua oração. E olha o que Deus diz, e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Você sabia que quando você ora, pode até parecer que Deus não esteja te ouvindo, mas Deus está ouvindo. Glória a Deus. Lembra de Jabes que nós falamos? Que chegou uma certa hora, ele disse, eu não vou viver mais o nome que colocaram na minha vida. Eu não vou viver mais a história que prepararam para mim. Não vou mais me olhar e olhar o meu nome, me chamar de Jabes, lembrando que é momento de tristeza, que minha mãe pôs esse nome em mim, porque estavam vivendo um momento de dificuldade, de aflição e de dor. Jabes decidiu, eu vou orar, porque eu sei que existe um Deus, que quando ouve e decide olhar para nós, Ele muda a história. Esse Deus está aqui. Se você clamar, se você orar, Ele vai olhar para você e vai dizer, eu quero mudar a sua história. E a Bíblia diz que Salomão orou, e Deus ouviu e decidiu estabelecer aquela casa como casa de sacrifício a Deus. Me faz lembrar de Abraão. A Bíblia diz, porventura poderá Deus ocultar alguma coisa de Abraão? A Bíblia também diz que Deus revela as suas coisas aos servos, aos amigos. Glória a Deus. Abraão era amigo de Deus. Abraão andava com Deus. Abraão ouvia Deus. Abraão escutava Deus. Abraão procurava conselho em Deus. Louvado seja Deus. E Deus vai dizer a Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra.
Mas Abraão lembrou que tinha um parente dele naquele lugar. E Abraão vai falar para Deus: se tiver 10 justos, o Senhor mesmo assim vai destruir? Não. 5, 2, seja lá quantos for, não. E se tiver um fiel? Ele vai clamar a Deus. Aleluia. Porque existe alguém naquele lugar que temia a Deus. E por causa daquilo que Abraão era diante de Deus, da intimidade com Deus, e por ser amigo de Deus, Abraão clama a Deus que permita que Ló não morra. Ei, se é amigo de Deus, as pessoas vão ter que olhar para você e dizer: pede para Deus, o seu Deus, me guardar por onde eu vou passar. Sabe por quê? Deus não estava estabelecendo o templo como a casa dele, porque a Bíblia mesmo vai dizer: porventura habitará Deus em templos feitos por mão de homens. Deus escolheu um povo diferente, uma nação separada. Ei, Deus escolheu Salomão, o sacerdote, o povo de Deus, a nação de Israel, porque era um povo diferente. Lembra daquele hino? Onde está aquele povo barulhento? Ei, existe um povo naquele lugar diferente, que fala diferente, que anda diferente, que veste diferente, que o jeito deles andar é diferente. Eles colocam a mão e é diferente. Eles entram na nossa casa e é diferente. Parece que eles têm algo diferente. É esse povo que Deus está escolhendo. Era isso que Deus estava estabelecendo com Salomão. Eu escolhi esse povo diferente. Tem povo diferente aqui? Glória a Deus. É você que Deus está escolhendo para estabelecer o altar aonde Ele vai ser o adorador, aonde você vai ser a oferta, o sacrifício a Ele. Deus vai dizer isso a Salomão. E o que me chama a atenção nesse texto é que Deus vai dizer assim, ó: Salomão ora a Deus durante a noite. E Deus vai aparecer a ele e vai dizer: eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar como minha casa de sacrifício. Aí Deus vai dizer para ele assim, ó: se eu fechar o céu, isso é lindo, Meu Deus. para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente. Deus está afirmando. A Bíblia diz que ele tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém, mas o que ele fecha ninguém. Ainda antes que houvesse dia eu, e ninguém há que possa escapar das minhas, operando eu. Quem impedirá? Deus está dizendo a Salomão: se eu fechar, se Deus está dizendo, se eu fechar o céu, quem é que pode abrir? Só Ele. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda ordenar aos gafanhotos que devorem a terra. Sabe o que ele estava dizendo? Se eu mandar o céu fechar, não haverá chuva. Não havendo chuva, não há plantação, não há semeadura. E aonde não há chuva, aonde não há o derramamento da minha bênção, não há colheita. Meu Deus. Sabe o que mais Deus estava dizendo a Salomão? Se eu cerrar o céu para que não derrame a chuva, ou se eu ainda ordenar aos gafanhotos que devorem a terra. Sabe o que ele estava dizendo? Dizimista, cortador, migrador, devorador e destruidor. Esses gafanhotos eram como as lacustas, a Bíblia vai compará-las. Na época da ceifa, na época da colheita, era como se fosse uma praga. E elas vinham, o cortador, o migrador e o destruidor e o devorador. Uma vinha e cortava toda a folhagem. A outra migrava. A outra praga dos gafanhotos vinha e devorava todos os frutos. E a outra parte vinha e destruía todo o campo de plantação. Sabe o que Deus estava dizendo?
Sabe o que Deus nos ensina? A única coisa que pode acabar com esse espírito maldito que fecha o céu para você não viver a melhor colheita é sendo fiel a mim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí ele vai dizer: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente. Sabe o que Deus está dizendo? Se não tiver bom eu destruir a lavoura, fechar o céu, não mandar chuva, se isso não tiver bom, eu sou capaz de mandar uma praga sobre toda a gente e acabar com tudo. Misericórdia. Ainda que eu faça tudo isso, Salomão. Aí ele vai dizer para Salomão: mas tem um porém. Oh Deus fiel. Se o meu povo, o meu povo, lembra? Eu escolhi, eu ouvi a oração, eu ouvi o clamor e resolvi atender. Eu decidi escolher. Mas tem um detalhe, Salomão: se o meu povo, o povo que eu escolhi, esse povo separado, esse povo diferenciado, esse povo diferente, esse povo que obedece, esse povo que ora, esse povo que jejua, esse povo que vive a verdade, esse povo que medita na minha palavra, esse povo que está disposto a viver a mudança que eu tenho para a vida deles, se esse povo for humilde o suficiente para dobrar o joelho e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos do céu, o céu que eu disse que eu ia fechar, eu abrirei, eu ouvirei, eu perdoarei o seu pecado e os seus erros, e eu vou sarar toda a sua terra. Glória a Deus. Aleluias. Deus fiel. Deus estava dizendo para Salomão: se vocês forem humildes, de reconhecer que vocês precisam se humilhar e reconhecer que vocês precisam de mim e que só eu sou capaz de abrir o céu, mandar chuva, repreender a praga e sarar a sua terra. Deus quer sarar o seu coração, Deus quer sarar essa sua terra, Deus quer sarar a tua vida, Deus quer sarar o teu casamento, Deus quer sarar no teu trabalho, Deus quer sarar essa terra que tem te atribulado. Meu Deus. Mas tem um detalhe: se você se humilhar e se você invocar pelo meu nome, se você se afastar dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu vou ouvir vocês do céu. Eu vou perdoar sim os seus pecados. Eu não só vou perdoar, mas como vou sarar toda a sua terra. Glória a Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Haverá abundância, haverá chuva temporã e haverá chuva serode, haverá fruto da estação e fora do tempo. Eu creio. Tudo que você puser as mãos prosperará, porque você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto puser a mão prosperará. É isso que Deus está dizendo a mim e a você. Clama, se humilha, reconhece, invoca o nome do Senhor. Ele quer mudar a sua história. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você para mudar a nossa história. Glória a Deus. Até quando nós viveremos o que não gostamos de estar vivendo? Deus está dizendo: é só clamar, é só me invocar, é só se humilhar, que eu vou sarar tudo isso que você está vivendo. Eu vou abrir o céu. Deus não está dizendo que vai abrir a porta, gente. Deus não disse que vai abrir a janela. Deus está dizendo que vai abrir o céu, o seu bom tesouro sobre a nossa vida. Sabe o que é isso? É uma bênção recalcada, é uma bênção transbordante, sacudida para a tua vida. É algo extraordinário, é algo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, é algo que ainda não subiu ou nem desceu ao teu coração. O que Deus tem preparado para você e a tua casa. Glória a Deus.
É algo fantástico que Deus tem preparado para a tua vida. Mas o inimigo, a gente costuma dizer, o diabo está lutando contra a nossa vida. O diabo está trabalhando contra a nossa vida. Eu nunca vi alguém tão dedicado no que faz como inimigo. Deus está dizendo, se você clamar pelo meu nome, se você se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir. A ordem de Deus é essa. Lembra quem você tem que chamar. Meu Deus. Se humilhe e reconheça que depende de mim. Aleluia. Muda o seu caminho mal e eu mudo a sua história. E a gente às vezes tem preguiça de orar, de clamar, de mudar de caminho e de reconhecer que Deus é Deus na nossa vida. O diabo, você fala para ele assim hoje, não. Amanhã ele está de novo na sua porta. Amanhã você fala para ele de novo, não. Depois de amanhã ele está lá de novo. É verdade. Ninguém cumpre uma função tão bem cumprida como o inimigo da nossa alma. Você sabe qual é a função dele? Roubar, matar e destruir. Ele desiste? Nem um instante, nem um segundo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor 24 horas, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está somente cumprindo a obrigação dele. E a nossa função simplesmente é reconhecer que Ele é Deus. Será que é tão difícil clamar a Deus? Será que é tão difícil ser humilde a ponto de dizer, Deus, eu sou tão dependente do Senhor. É, meu Deus. Eu preciso ser dependente do Senhor. A gente quer ser sarado. A gente quer ter portas abertas. Mas a gente não quer ganhar tempo se prostrando diante dele, reconhecendo que ele é Deus por excelência. A gente passa a maior parte do nosso dia fazendo tantas outras coisas do que clamando a Deus, do que falando com Deus. Nós precisamos, da mesma forma que nós temos a disponibilidade de receber visita, de ir visitar alguém, de tirar o tempo do almoço, do café e da janta, nós precisamos de ter a mesma disponibilidade para tirar o tempo de Deus. Essa hora é minha e de Deus, e ninguém vai me atrapalhar. Glória a Deus. Chegue quem quiser chegar na nossa casa. Agora não dá. Eu estou recepcionando uma pessoa muito importante na minha vida. Você eu recebo depois. Mas a gente para de falar com Deus, Valdivino, para recepcionar a visita. Aí a gente fala, depois eu leio, depois eu oro, depois eu clamo, depois eu me humilho. E quando a gente vê o tempo, a hora e o dia já passou. Tudo isso são estratégias do inimigo, porque ele está fazendo o trabalho dele. E não tem ninguém que diga para ele, volta depois. Porque ele invade. E a gente cede. Mas Cristo, como é extremamente gentil e educado, ele bate. E abre quem quer. Glória a Deus. Ele está batendo a nossa porta hoje dizendo, invoca o meu nome, clama a mim, se humilha na minha presença, busca a minha face, eu quero sarar a sua terra. Será que a gente consegue